como a Abralimp é importante reforçar, né, que a gente está nesse movimento de expansão, literalmente, de capilaridade. A gente é uma associação brasileira e a gente quer chegar em todos os lugares do Brasil, né? A gente quer realmente estar cada vez mais próximo dos nossos associados. E para mim vai ser um prazer muito grande contar um pouco do que a gente faz, da nossa estratégia, dos nossos valores e de como a gente entende que a gente deva ir para o mercado de higiene profissional. É uma troca assim, que é muito rica para quem está disposto a querer evoluir a sua empresa nesse foco da profissionalização e da venda consultiva. Olá, sou Patrícia Oliveira, diretora executiva da Abralimp. Pela primeira vez aqui eu estou como host do EasyCast, é o segundo episódio do ano. E esse episódio, em 2025, agora exatamente em junho de 2025, é um episódio super especial, onde eu trago 2 especialistas no setor de distribuição. É um episódio, na verdade, direcionado para todo o nosso EasyCom Experience, que vai acontecer semana que vem, dia 26 de junho, em Salvador, Bahia. Então, a gente vai transcorrer aqui um pouquinho do que a gente vai levar para a cidade de Salvador, na Bahia. Quais são os temas das nossas palestras, as rodadas de negócio, enfim, a gente vai dar um pouquinho de spoiler aqui. Antes de começar a adentrar no tema aqui do EasyCast, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são a empresa da Dupac, líder em papel tissue no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória, e a Tenant Company, que é líder em soluções de limpeza sustentável, com soluções que vão desde equipamentos até serviços e manutenção. Então vamos lá, como eu falei, chegou a hora aqui de apresentar agora os participantes, os nossos convidados. Eu estou com o Rafa, diretor da Câmara de Distribuidores da Abralimp, Rafa Tomé. Rafa, bem-vindo. E o Alexandre Reis, CEO aí da 7 Sistemas, um dos nossos palestrantes que topou esse desafio de fazer conosco esse EasyCom Experience em Salvador, Bahia. O Ale, ele vai transcorrer um pouco sobre os desafios e oportunidades da distribuição na região Nordeste. Então, bem-vindos, Ale e Rafa. Eu vou começar um pouquinho... antes, Rafa, por favor, sauda aí a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Estou com o desafio de desenvolver a Câmara dos Distribuidores, deixar essa Câmara cada vez mais forte. E acho que um exemplo é o que está para acontecer, né? É o nosso primeiro evento fora de São Paulo, com muito carinho de estar cuidando de todos os detalhes, né? Todo mundo da Abralimp principalmente, e espero contribuir aí com o assunto de hoje. Boa, Rafa. Ale, por favor, se quiser dar umas palavrinhas antes da gente começar aqui a nossa conversa. Bom, obrigado primeiro a Abralimp pelo convite. É uma honra muito grande ter sido selecionado aí para falar um pouco da nossa experiência na 7 Sistemas, né? Uma empresa que tem 30 anos voltado exclusivamente para o setor de higiene profissional e a iniciativa da Abralimp em levar esse evento para o Nordeste, eu acho que reforça muito toda a contribuição que a gente tem para dar para esse setor. Então, um prazer muito grande estar aqui, espero poder contribuir com alguma coisa e que a gente possa sair desse podcast e também do evento na próxima semana com mensagens enriquecedoras e que a gente também possa elevar o nosso padrão de atendimento e de mercado. Mas obrigado, Patrícia, obrigado, Rafa, pelo convite. Imagina, Leo, que a gente que agradece aqui em nome de toda a Abralimp a sua disponibilidade, sua parceria e toda a sua contribuição aí para o EasyCom. Agradeço ao Rafa também. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui também ao Oswaldo, nosso diretor regional. Ele é o nosso diretor regional da região do Nordeste. Então, o Oswaldo também nos apoiou muito aí na construção desse evento. Bom, vamos lá, vamos começar. Rafa, para você, hein? Conta um pouquinho para a gente como que você começou nesse setor e como você se vê hoje como diretor de Câmara de Distribuidores, né? Qual é a sua principal motivação em aceitar esse desafio? Legal. Eu não vou romantizar, né? Às vezes parece que é tudo lindo, mas quando a maioria, acho que está passando por isso da distribuição, sempre teve um começo desafiador. Então eu lembro que eu entregava produtos de bicicleta na época que eu ainda era da escola e nunca trabalhei a não ser na Profiline Higiene. É uma empresa familiar, eu imagino que muitos também tenham esse tipo de desenvolvimento, né? E na época a gente desenvolvia um trabalho de venda spot, que a gente chama de delivery. O compra e vende produtos de limpeza como todo mundo está acostumado.
depois de muito tempo, né, sofrendo e também sabendo, entendendo qual que era o nosso jeito de fazer as coisas, que a gente pivotou e começou a ir para a venda consultiva, que é um dos pilares, né, do IGCOM que a gente vai falar em Salvador, para desenvolvimento do negócio sem buscar aquela briga sempre de preço. Eu brinco que sempre tem um louco mais que você, então foi uma experiência de aprender que é possível gerar valor para o cliente final sem você oferecer produtos ruins ou então sem conceito nenhum. Então acredito que isso daí para mim tenha sido a maior virada, né? E estar com vocês aí como diretor de câmara vem para fortalecer o nosso canal, principalmente por eu senti que a distribuição ainda precisa ter uma aproximação maior dentre as empresas para que todos nós sintamos que a gente precisa ser representado. Então eu estou aqui para representar essa área que muitas vezes não é ouvida ou que se esforça sozinha e que agora a gente precisa se unir para trocar ideias e acelerar o nosso crescimento. Boa. Ale, fala um pouquinho para a gente como que você iniciou a sua trajetória aí no setor de distribuição. A gente já conversou um pouquinho, eu sei que também a Sete Sistemas também é uma empresa familiar, e eu fiquei muito impressionada assim, com o comprometimento que você tem com essa questão da qualidade, como o Rafa também deixa isso muito claro na sua postura ali comercial e agora também na sua postura mais institucional, como é importante essa aproximação e principalmente esse entendimento do mercado, do cliente, né? Essa visão mais particular ali do cliente. Eu acho que isso vocês trazem de uma forma admirável, assim. Então, se você puder falar um pouquinho como que você iniciou nessa carreira. Bom, vamos lá. Nós temos empresas muito parecidas, né? Tanto a de Rafa como a Profiline, como a Sete Sistemas. Eu também nunca trabalhei fora do negócio. Meu pai era imigrante, né? É imigrante português, e ele chegou no Brasil com 17 anos e sempre foi bem empreendedor. E ele montou uma empresa focada na área automotiva, né? Essa empresa virou uma gigante, com 7 filiais na região Nordeste. Ela chamava-se Semec, e dentro dessa empresa existia um braço de higiene e limpeza da Gestilever. E na Gestilever tem uma divisão profissional, né? de limpeza, de higiene profissional. E em meados de 92, 93, a Gestilever, depois que virou Lever Industrial, eles decidiram e nos indicaram para montar uma empresa focada na área de higiene profissional. Eu já trabalhava nessa empresa do meu pai, e aí, quando surgiu a necessidade de montar Sete Sistemas, a gente veio novamente e montou esse braço de uma empresa extremamente pequena, com 5 funcionários, dependendo exclusivamente da parte de produto químico. Eu entrei no projeto junto com minha irmã e meu pai, e começamos realmente essa empresa de forma muito pequena, e ao longo dos anos a gente conseguiu realmente nos posicionar uma proposta de valor, né, em produtos de alto nível de entrega, de eficiência e performance. Essa sempre foi a cultura da nossa empresa, né? Sempre decidimos, desde o início, abraçar parceiros estratégicos que evidentemente entregassem soluções com muita eficiência, e está no DNA da gente desde o início. A gente trabalha fortemente com essas empresas para entregar o maior valor possível e não entrar em briga de preço, né? Então, foi um posicionamento de mercado, já desde lá atrás, há 30 anos atrás, a gente decidiu se posicionar no mercado mais de valor agregado. A gente sabe que o desafio é gigantesco, né, para a gente abraçar projetos que se entende muitas vezes como papel higiênico, por exemplo, que vai para o lixo, ou um papel toalha, que também a gente joga no lixo, um produto químico que vai para o ralo. Como é que a gente consegue entregar valor no mercado onde muitas vezes ele é visto como prostituído, né? Então, é um desafio muito grande que a gente tem pela frente, e tudo começou dessa forma, mas foi uma estratégia, no meu entendimento, olhando lá para trás, depois de 30 anos, foi uma estratégia vencedora. Obviamente que a gente tem que olhar para o mercado de outras formas, né? Mas a gente entende que até aqui o nosso posicionamento ele foi bem entendido pelo mercado,
e a gente vem crescendo bastante, muito, muito alicerçado em cima desses valores, Patrícia. Agora que a gente conhece um pouquinho da história dos nossos dois convidados aqui, eu acho que como Abralimp é importante reforçar, né, que a gente está nesse movimento de expansão, literalmente, de capilaridade. A gente é uma associação brasileira e a gente quer chegar em todos os lugares do Brasil, né? A gente quer realmente estar cada vez mais próximo dos nossos associados. E o SGCon Experience em Salvador agora, semana que vem, eu acho que ele vem trazendo essa mensagem muito forte. A gente precisa realmente descentralizar, sair desse foco aqui sul-sudeste, a gente precisa atuar em outras regiões. Todas as regiões do Brasil têm o seu potencial e a gente precisa explorar esse potencial. Como, por exemplo, né, o Alexandre ali contou um pouco aí da história da Sete Sistemas, ele é líder da região de distribuição ali no Nordeste, ele entende muito bem essa região, toda a dinâmica, a particularidade daquela região, e a gente discutiu isso, né, Rafa, quando a gente começou a pensar, como seria legal a gente começar a trazer distribuidores, congregar mais distribuidores, estar próximo mais dos distribuidores. E é uma realidade que muita gente tem curiosidade de entender, né? Até porque cada região tem sua particularidade também de desafios. Então, se a gente imaginar que vai representar o Brasil inteiro só com as dores de alguns poucos ou de uma região, a gente pode estar deixando de lado a dificuldade das outras. Então, a gente precisa ser representado em todas elas para poder ouvir e entender aquilo que às vezes não é um problema para um, mas é um desafio para outro. Sim. Então, essa abertura é essencial para poder ter essa proximidade também. E quando a gente foi escolhendo, né, quais seriam os palestrantes, e o Rafa trouxe o nome do Alê, faz todo sentido, porque o Alexandre ele vai estar falando ali da estratégia local, né, do posicionamento da sua empresa, né, Alê, ali, você vai estar, acho que a nossa audiência é distribuidor, então nada melhor do que trazer um distribuidor referência para falar ali como se posicionar melhor, como desenvolver melhor o mercado, como você, né, Alexandre, seu pai, conseguiu aí estabelecer e ocupar uma posição de liderança. Então, conta um pouquinho, o que você acha dessa proximidade, assim, com essa audiência, de contar um pouco da tua história, se colocando ali, é o que o Rafa falou, são as mesmas dores, você passa pelas mesmas dores, vocês aqui como distribuidores, então é muito melhor um distribuidor falar para outro distribuidor do que se a gente levasse a indústria, né? Exatamente. Não faria muito sentido. A indústria, quando a gente pensou nisso, a gente falou, a indústria tem que configurar ali como um apoio. Então, por isso que a gente criou o momento rodada de negócio, mas aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, Ale, como que você se vê nessa posição, assim, de poder, esse diálogo muito próximo com essa audiência que são os colegas de vocês, né? E não poderia negar, mas confesso que senti um peso muito grande da responsabilidade de representar talvez um grupo de distribuidores da região Nordeste. E reforço mais uma vez a importância da Abralimp olhar para o Brasil como vários Brasis, né? O Nordeste, por sua extensão territorial, ele acaba tendo dimensões continentais, né? E muita distância entre cidades, e cidade muito pobre, sabe, Patrícia? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em logística e, principalmente, uma dificuldade de distribuição de renda, né? O Nordeste, muitas pessoas olham o Nordeste como só o litoral, mas o Nordeste é uma região extremamente difícil de ser trabalhada, e essa oportunidade que a gente tem de passar um pouco do que a gente sabe de conhecimento é super importante para que outras pessoas, outras empresas que estejam começando, ou também que estejam também de forma madura já no mercado, que já estejam estabelecidas e amadurecidas, possam também ouvir um pouco do que foi a nossa história, né? E eu garanto que eu vou contar absolutamente tudo do que a gente faz. Esse é o meu estilo, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, isso é o que a gente faz aqui dentro da empresa, e para mim vai ser um prazer muito grande contar um pouco do que a gente faz, da nossa estratégia, dos nossos valores e de como a gente entende que a gente deva ir para o mercado de higiene profissional. Então, eu vou falar abertamente da minha experiência de vida, e tentar compartilhar um pouco com os colegas lá do Nordeste, um pouco da nossa vida, um pouco dos nossos valores, apresentar nossas estratégias hoje de crescimento, o que é que a gente faz para vencer as barreiras de preço, né? Como é que a gente consegue fazer com que nossa equipe entenda esses valores e possa multiplicar isso no campo, porque o desafio ele não pode ser apenas da liderança da empresa, ele também tem que estar cascateado com todo o resto, né? Então, desde a liderança máxima até quem entrega a mercadoria, até o técnico da gente que faz manutenção, até o nosso time de gestão da administração, todo mundo tem que estar
com os valores muito bem na cabeça, para que a gente possa replicar isso da melhor forma possível. Então, particularmente o desafio da região Nordeste, pela extensão territorial, pela falta de um equilíbrio da riqueza, a gente tem um desafio muito grande, sabe, Patrícia? Então, eu garanto para vocês que eu vou passar um pouco do que a gente sabe nesse encontro aí em Salvador, para que a gente possa sair de lá com mais informação e possa desenvolver mais esse mercado. Pô, maravilha. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, Rafa, mas antes eu vou falar um pouquinho da escolha do outro palestrante também. A gente vai ter o Borja Castelar. Isso mesmo. Ele é o ex-diretor do LinkedIn. E a gente pensou de trazer mais esse ingrediente nessa discussão aí, nesse molho, que é trazer também uma pessoa super orientada a estratégias digitais. Hoje em dia é impossível não lidar com as redes sociais como uma ferramenta ali poderosa de venda. Então, acho que o Borja vem trazendo esse pano de fundo importante de como os distribuidores podem e devem usar hoje as redes sociais como uma ferramenta fundamental aí para fomentar vendas, né? Inclusive, Ale, você vai falar como vender melhor, né? Qual que é o gap, o maior desafio que você percebe que existe em empresas como a nossa, principalmente aí na sua região? Bom, aqui a gente percebe, são dois pontos, na minha visão. O cliente, ele na minha forma de ver, ele não está preparado para receber uma proposta de valor, sabe, Rafa? A gente tem essa dificuldade muito grande aqui na região Nordeste, porque para você passar essa comunicação de forma clara, o outro lado também tem que ter um bom ouvido para entender o que é valor, né? Você falou que a gente acaba sendo comparado com a mesma coisa, e nós não somos, né? Então, na hora que você define a tua forma de atuar, o teu nicho de produtos, os teus parceiros estratégicos, obviamente que você vai extrair dos produtos o máximo possível de informações para que a gente possa vender valor. Vender valor é aquilo que vai além do preço, né? Então, a gente tem que começar a perceber todas as vantagens que estão atribuídas ao produto para fazer com que o cliente entenda que, além do produto que ele está recebendo, existe um pacote de benefícios, muitas vezes até intangíveis, mas que estão embarcados dentro dele. E aqui no Nordeste, na minha forma de ver, a maior dificuldade é essa interpretação do que é valor por parte do público que a gente atende, né? A gente consegue, em grandes empresas, em grandes corporações, isso ser muito mais bem absorvido, né, pelos interlocutores. Assim, as pessoas entendem bem aquilo que a gente está falando. Quando a gente fala de ESG, por exemplo, de sustentabilidade, tem gente que não está nem aí para isso. Então, assim, tem gente que não sabe nem o que é. Então, na minha visão, cabe a gente passar toda essa orientação, essa mudança de cultura, mudança de paradigma, derrubar muitos muros, chamar o cliente para conversar, para passar aquilo que efetivamente a gente define como valor. Mas as maiores dificuldades, no meu ponto de vista, é o perfeito entendimento do que é valor por parte dos nossos clientes, né, quem a gente atende. E isso também tem que ser replicado, como eu disse anteriormente, para o teu time, né? Não adianta Alexandre falar de valor se meu time comercial não sabe o que é valor. Então, a gente insiste frequentemente em políticas de treinamento, capacitação, plataformas de educação corporativa, para fazer também que o time da gente se prepare cada vez mais para vender valor e passar esse conhecimento também para os nossos clientes. Então, na minha opinião, pela dificuldade que a gente tem na região Nordeste, até do nível educacional, distribuição de renda, a gente cada vez mais sofre com falta de conhecimento, falta de informação, mas cabe a gente, como empresas e também muito na área consultiva, passar essa orientação da melhor forma possível, Rafa. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem na região Nordeste, esse entendimento do que é valor. Perfeito. E também lembrando o público que a Abralimp está aqui para ser um catalisador disso, né, Paty? Isso aí. A gente não está aqui para andar sozinho, a gente precisa desenvolver, como o Ale bem falou, o próprio mercado, o consumidor final. Ele não tem essa visão do que ele ganha, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas vão por algum tipo de benefício. E trabalhar com valor não é só bom para o distribuidor, mas também para o público final.
Ô, é Rafa, onde e só complementando pode falar. essa tua fala, é, teoricamente, quando você tem produtos mais caros, entre aspas, né, do que outros, se o teu cliente não for bem orientado, o operador, o usuário final, não usar de forma adequada, ele vai ter desperdício, né? Então, dentro até da proposta de valor, o tópico capacitação dos colaboradores do teu cliente é fundamental para usar e extrair do produto o máximo que ele pode entregar. Então, não adianta nada eu entregar um bom produto com altíssima performance se o colaborador do teu cliente não souber usar. Então, vai ter desperdício. Essa preocupação com a forma que é utilizado o produto também é uma preocupação muito grande da Sete Sistemas, eu imagino também da Profiline, em capacitar os colaboradores dos nossos clientes para que utilizem os nossos produtos e extraiam dele o máximo que pode. Show de bola. Eu acho que como o Rafa falou, né, como a Abralimp aqui, o que eu posso falar realmente, que a gente está nesse movimento de tentar fechar esse ciclo ao máximo. Né, ter essa atuação 360, então incorporar todas as categorias que compõem a cadeia produtiva, mas a gente está nesse movimento de se aproximar do mercado de consumo, principalmente do cliente final. No Igicom Experience, a gente vai trazer a indústria, eu acho que eu também queria discutir um pouquinho com vocês, assim, como vocês veem essa proximidade com a indústria, né? Porque a gente vai proporcionar ali no Igicom na parte da tarde, de manhã vai ter as palestras e na parte da tarde terão as reuniões de negócios, né, que a gente está chamando de rodadas de negócios, onde as indústrias ali que estão patrocinando o nosso evento, inclusive, muito obrigada às 10 empresas aí que acreditaram na proposta do Igicom. No final, eu vou citar cada uma delas. Então, elas vão ter essa oportunidade de dialogar, de estar próximo daquele distribuidor e conseguir, como vocês vêm falando muito, de passar um pouco, de orientar como que essa força de distribuição ali local, ela pode atuar com aquele determinado produto, né? Quais são os diferenciais, qual seria o melhor speech de vendas. Então, acho que é isso, é trazer todo esse ecossistema junto, né? Quer dizer, a cadeia produtiva se aproximando da cadeia de distribuição e a gente também ter esse trabalho muito atuante com o mercado de consumo, que é o que a gente vem fazendo aí, participando de algumas feiras de eventos correlatas aos mercados de consumo. Mas como que vocês veem aí como distribuição ter essa proximidade com a indústria? Qual essa rodada de negócio, assim, se você fosse o distribuidor ali da região, Rafa, e você, Alexandre, como que você faz a leitura dessa proximidade, dessa oportunidade de ter uma rodada de negócio lá no Nordeste? Falando aqui por mim rapidamente, eu vejo como visões diferentes da mesma situação. Então, enquanto a gente está como associação trocando experiências por a gente estar passando pelos mesmos desafios ou algo parecido, existe uma dinâmica. Quando a gente está junto, por exemplo, aos fabricantes, a dinâmica é outra, mas para o mesmo resultado, que é desenvolver essa cultura do público final, e isso invariavelmente passa pela equipe comercial, pela cultura da empresa. Então, a fábrica ela é muito rica em desenvolver desde os exemplos que algumas pessoas já puderam passar e que evita que a gente erre em algumas coisas, como também em trazer novidades ou considerações para você justamente vender esse conceito de uma maneira mais eficiente. Então, eu acho que se eu não tivesse apoio de fabricantes hoje, como nós temos, o nosso histórico seria de muito mais quedas até aprender algumas coisas que a gente pôde aprender com outros distribuidores, né, ou situações que já passaram, ou oportunidades que tiveram que ligou, né, um insight e falou assim, bom, vamos ir por esse caminho, esse daqui faz sentido, esse não. Então é uma troca assim, que é muito rica para quem está disposto a querer evoluir a sua empresa nesse foco da profissionalização e da venda consultiva. Boa. E você, Ale, como é que você vê essa questão de ter essa proximidade, né, lá no evento, a indústria com o distribuidor? Eu acho que vocês foram bem assertivos, Patrícia, em chamar a indústria, o distribuidor e a associação, né? A Abralimp tem uma missão extremamente importante em unir esses grupos, né? Esses canais, num ambiente único, que é na próxima semana em Salvador, e onde o distribuidor ele vai ter a oportunidade de sentar
e conversar direto com a indústria. A indústria tem um papel fundamental, complementando o que Rafa falou muito bem. Nós usamos muito a indústria a nosso favor. Eu sou aquele distribuidor que, chato, entre aspas, mas no sentido de extrair também o máximo possível do que a indústria pode nos entregar de informações, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com multinacionais, e isso tem uma grande vantagem, né, competitiva, porque, teoricamente, a tecnologia ela chega mais rápido para as empresas multinacionais. Eles conseguem ter essa tecnologia mais acelerada e a gente consegue replicar localmente tudo isso que a gente vem trabalhando. Mas usar a indústria também no teu benefício, no benefício dos teus colaboradores, é fundamental. E essa oportunidade que vocês estão dando, dessa aproximação, né? Eu imagino que todos os distribuidores tenham contato, mas muitas vezes tem um distanciamento muito grande da indústria. E é fundamental essa aproximação, porque eu enxergo a indústria, eu enxergo aqui como parceiro estratégico, né? Na minha empresa eu chamo de parceiro estratégico. E outros até me chamam de sócios, né? Não, você é meu sócio. E tem que ser sócio no bom e no ruim, né? Porque sócio no bom todo mundo é bom. Agora, sócio no ruim é complicado. Então, na hora que você pegar na mão, a indústria também te apoiar em processos, em estratégias. Eu tenho 2 parceiros estratégicos, três parceiros estratégicos importantes aqui dentro da empresa, onde eles leem meu sellout, Patrícia, para você ter uma ideia do nível de aproximação que eles têm, que nós temos. Eles leem todo o meu sellout. Então, eles têm acesso à minha carteira, eles têm acesso ao que eu vendo, mas eu também recebo em troca uma quantidade de informações muito valiosas, muito valiosas. Então, minha participação por município, eles fazem cruzamento com dados do IBGE, me devolvem com informações que podem impulsionar meu negócio. Então, essa aproximação com a indústria, ela é fundamental, e eu acho que vocês acertaram em cheio em fazer com que a associação esteja junto do distribuidor e também da indústria na próxima semana em Salvador. Acho que foi muito assertivo, e eu espero que todos os distribuidores que lá estiverem possam aproveitar esse momento para fazer boas parcerias e também crescer nas suas atuações e nas suas regiões. As inscrições estão bombando, na verdade. A gente está sendo super criterioso para refinar o público. A gente só quer distribuidor mesmo, porque é um evento exclusivo, né, para distribuidor. E aproveitem essa oportunidade da rodada de negócio. A gente está fazendo uma ação efetiva ali. O pessoal da Abralimp está ligando, está fazendo a RSVP e explicando como é que é a rodada, porque muitos estão com dúvida. Eu vou ter que formalizar ali um interesse comercial. Não, gente, é uma rodada, é uma reunião estratégica que você vai ter, sem custo nenhum, sem compromisso nenhum, uma oportunidade de você ter de conhecer ali o portfólio comercial daquelas empresas e estabelecer, né, uma possível parceria estratégica, como bem o Alexandre falou. Só complementando, também quem estiver lá vai ter algumas condições especiais. Boa. Bem lembrado. Para o evento, né? Isso aí. Alguns fabricantes estão condicionando aí alguns produtos, né, do portfólio comercial para ser cada vez mais atrativo aí para o nosso evento. E muita coisa do que está lá, né, Patrícia? Muita coisa do que vai ser apresentado pode ser produtos complementares, né? Então, tem muitos distribuidores que são focados numa linha de produto, um segmento específico. Eu acho que é uma oportunidade também muito grande para você diversificar um pouco seus negócios, né? Para ter outra forma de frente, de atuação. E isso é uma grande oportunidade para aumentar também o leque de opções para os clientes deles. Bem lembrado, isso aí. Inclusive, Ale, você que acompanha o mercado nacional aí, como que você avalia o potencial de crescimento da região Nordeste, na sua visão? Rafa, vê só, a região Nordeste, ela ultimamente, ela passa por um momento de uma forte transformação, né? Eu até vi alguns dados mais recentes, até participei de um evento da Anshan semana passada e foi voltado para CEOs de empresas, mas eles falaram em alguns dados da região Nordeste, né? Até dados que me impressionaram. Hoje o Nordeste ele tem uma participação de 27%, quase um terço do PIB do Brasil, ele está na região Nordeste. Hoje a gente tem 57 milhões de habitantes dentro da região Nordeste, e 70% desse PIB do Nordeste estão em 4 estados, né? Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão.
Então, nos últimos anos, o Nordeste vem recebendo investimentos muito fortes, principalmente estrangeiros também. O Nordeste cresce além do crescimento do Brasil, então ele cresce mais do que a região do Brasil e vem recebendo muito investimento, principalmente na parte de urbanização, né? Então, o Nordeste ele é muito visto pela região litorânea, né, que é muito rica. A gente tem praias belíssimas, um litoral incrível para ser aproveitado, mas também tem o outro lado, né, o lado do investimento em indústrias. A gente tem polos gigantes de industriais. Isso também é uma grande oportunidade para quem vai estar em Salvador, ouvir um pouco mais também sobre isso, e também das indústrias olharem o Nordeste como uma grande oportunidade de negócio, Rafa. Legal. E você tem uma experiência aí também no Real Hospital Português, né? É esse o nome? E o hospital hoje está dando um grande salto de performance, de eficiência, para que ele realmente continue vivo aí para os próximos anos. Vamos fazer agora 170 anos no mês de setembro, mas é uma entidade que não para de crescer e que nos enche de orgulho, que dá muito prazer em servir também, né, em fazer o bem, já que ele tem um braço de beneficência, um braço que você também promove a saúde para pessoas de baixa renda, e isso, Rafa, é muito gratificante para quem está à frente, né, conseguir entregar saúde para pessoas que precisam. Então promete para a gente que você vai compartilhar os maiores erros depois de como vender para hospitais? Isso é bom, lá. Hein? Eu estava tentando entender aqui por que o Rafa trouxe esse assunto. A gente tem que sempre olhar com essa vertente. Boa, então fica a dica aí de quem eu for participar. Negócio, Rafa, que a gente quer saber como acertar na venda para a área da saúde também, né? Boa. Eu acho que o maior erro, na verdade, não sei se é um erro ou é uma... Mas muita gente fala que tem que estudar muito o produto. E eu vou na contramão disso. Eu acho que a gente tem que estudar muito mais as pessoas. E às vezes a gente vai para pessoas erradas, né? Então, temos que conhecer as personas de cada cliente, de cada tipo de negócio. E você, quando conhece as pessoas, isso para mim é uma grande estratégia de venda, é conhecer mais as pessoas. E conhecer produto, mas menos produto e mais pessoa. Hoje a relação interpessoal ela é fundamental no negócio. O olho no olho ainda é muito presente. Eu vejo muito falando aí de marketplace, tecnologia e tal, mas o olho no olho ainda, uma conversa frente a frente, entender como cada pessoa funciona, ela é fundamental e é estratégica para que a gente também avance. Legal. Os próximos capítulos você conta então no dia 26 de junho, né? Boa, é isso. É isso, gente. Rafa, últimas considerações aí, pessoal. Vamos lá. Eu quero relembrar, então, para quem já está inscrito, que a gente se vê lá. Quem ainda não se inscreveu, corre, porque acho que já vai terminar, o site vai sair do ar daqui a pouquinho. Isso aí. Então, eu nem sabia que tinha tanto distribuidor na região, Patrícia. Então, eu espero que já está... Tem muito mais, né, Ale? É que a gente... Tem muita gente realmente... falando comigo... até pessoas que eu nem chamo de concorrente, né? Parceiros, né? Empresas que estão na luta como a gente, até daqui de Recife, de outras regiões que viram também meu nome e vão estar presentes, perguntaram se a gente podia até conversar. Então, assim, está sendo muito gratificante poder contribuir com esse momento com a rede, sabe, Patrícia e Rafa? Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo e a gente queira contribuir. Então, apareçam, mesmo quem não fez a inscrição, mas reforço, é importante fazer, mas mesmo quem ainda não fez e só gosta de fazer ali na hora um site, o evento está lá esperando vocês. É isso aí. Eu agradeço, então, o Ale, a Patrícia também. A gente se vê no dia 26 de junho, agora em Salvador. Boa, e não vai ser o primeiro, hein, Ale? Aí, você que nos cobra bastante essa presença regional aí, como a Abralimp, tem que cobrar mesmo, é o papel aí dos associados. E a gente quer interessar todas essas cobranças como associação. E vai ser o primeiro, mas a gente já está com 3 outros eventos regionais aí programados que a gente vai divulgar em breve, tá? A gente vai desenhar, Vamos brigar por uma feira no Nordeste agora. Isso aí, vamos, por que não? Vamos conversar. A ideia é desenhar... Vamos trazer a Giespa para cá. A ideia é desenhar eventos atendendo às particularidades de cada região. E como eu falei, a gente está muito orientado a aproximar esse usuário final de toda a cadeia produtiva
Acho que essa conexão cadeia produtiva e cadeia de consumo, ela tem que estar inserida em todos os nossos projetos. Essa é a nossa missão aqui como Abralimp Brasil, hein? A gente vai estar presente em todas as regiões, se Deus quiser. Nos aguarde. Vejo vocês em Salvador, Bahia. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Lê. Obrigada, Rafa. Vamos junto. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rafa. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. Até. Abraço, Alê. Obrigada. Esse Idcast foi especial do Idcom Experience, que vai acontecer agora, semana que vem, dia 26 de junho, em Salvador, Bahia. O link das inscrições do Idcom é www.idcomexperience.com.br. É importante, por que a gente está reforçando que as inscrições devem ser feitas de forma prévia, né? A gente está organizando toda uma dinâmica, é importante a gente ter esse termômetro. A gente também faz uma curadoria, né, do público para entender se é o distribuidor mesmo que está ali fazendo a inscrição. Então, por favor, não deixe de se inscrever. Quero agradecer as 10 empresas patrocinadoras que viabilizaram esse projeto. Então, meu especial agradecimento à empresa 3M, Belizone, Elfen Christens, Indeba, Makita, Nobre, Perfect Pro, Condor, Sanches, Super Pro Betanin e a empresa Tron. Obrigada de coração, em nome de todos da Abralimp. Vejo vocês dia 26 de junho, Salvador, Bahia. Obrigada.